Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, sua família. Estamos aqui agora para mais uma aula do Mentoria Profética Online. Hoje estaremos aprendendo na sexta lição, dando continuidade à matéria da semana passada sobre prosperidade e liberdade financeira, né? E eu quero entrar hoje num ponto muito importante com você. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso e existe muita controvérsia e até mesmo resistência em relação a isso. Eu gostaria de ajudar você a desenvolver o entendimento em relação àquilo que é bênção na sua vida e aquilo que a palavra de Deus ensina como verdade eterna para as nossas vidas, tá? Já prepara com certeza aí o seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Eu quero que você deixe um comentário no final desse vídeo para que eu saiba que realmente você participou da aula, que você aprendeu, tá? E não deixe de fazer anotações daquilo que você aprender. Depois tira uma foto, manda para mim, para que eu possa postar no grupo, postar no Instagram Mentoria Profética. E dúvidas, eu gostaria que você anotasse, me enviasse a sua pergunta depois por escrito, para que eu possa também responder por escrito e postar no grupo, e assim todos vão aprender, tá bom? Então vamos aprender hoje sobre dízimos e ofertas. Vou usar um texto muito conhecido do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo de número 8 em diante. Diz assim: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra fértil, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, vamos aprender o que é dízimo e o que é oferta. Você já viu muito falar sobre isso, você também já viu muita polêmica sobre isso, e até mesmo as pessoas, por causa disso, têm tido uma resistência muito grande em relação a isso, né? E uma das coisas interessantes, antes de falar sobre isso, mas na mesma linha, é entender que o dinheiro não é maldição, tá? A Bíblia não diz isso. Há um versículo na palavra que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, tá? Esse versículo ele está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10. Não está dizendo o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, tá bom? Então o dinheiro não é maldição, ele é bênção. Você usando da maneira correta, ele é bênção na sua vida, tá? Vamos analisar aqui então, dentro desse texto, o que a Bíblia vai falar sobre dízimos e ofertas. Não tem como falar de prosperidade, de liberdade financeira, sem mostrar o caminho bíblico para a bênção de Deus na sua vida, tá bom? Então vamos entender primeiro o que é o dízimo, tá? A Bíblia vai dizer aqui no texto que o povo de Israel estava debaixo de uma maldição. Por quê? Porque eles não estavam dizimando e nem ofertando, né? O próprio Deus, ele faz uma pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí Deus diz: nos dízimos e nas ofertas alçadas. O Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim toda a nação. Então o povo estava debaixo da maldição porque eram infiéis a Deus. Significa que não devolver o dízimo
é infidelidade a Deus, tá bom? Então vamos aprender. A palavra dízimo, vamos entender sobre dízimo primeiro. A palavra dízimo, ela significa 10ª parte. Em qualquer dicionário do mundo, dízimo é 10ª parte. Se você pegar um dicionário e colocar lá a palavra dízimo, no dicionário de português, vai escrever lá, vai mostrar a resposta que dízimo é a 10ª parte, tá? Então, devolver o dízimo a Deus significa você entregar a 10ª parte de todos os seus ganhos para o trabalho da obra de Deus, do reino de Deus na terra. Isso é devolver o dízimo. Você ganha uma renda, então você vai pegar a 10ª parte daquela renda que não pertence a você e vai devolver. Por que devolver? Não é pagar, mas é devolver, porque tudo de bom para a nossa vida vem de Deus. Então nós devolvemos a 10ª parte daquilo que nós recebemos na nossa vida. Se você trabalha como empregado e tem um salário fixo, então você vai dizimar do seu salário, você vai dividir por 10 e tirar a 10ª parte. Se você é alguém que tem uma empresa, alguém que tem um negócio, então você vai ter que calcular a sua margem de lucro, né? E você vai dizimar daquilo que você ganha na sua empresa, no seu negócio, tá bom? Então vamos analisar. Dízimo é 10ª parte. Por que nós devemos dizimar? Porque é uma ordem do Senhor. Deus quer a nossa obediência também na vida financeira, tá? Não é só obediência espiritual, não é só obediência física, mas material. Deus, ele quer que o homem seja fiel nas suas finanças. A primeira vez que a palavra dízimo ela é citada na Bíblia, está lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 20. A Bíblia diz que Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, né? O sacerdote, ele era administrador das coisas de Deus. E Abraão, o grande homem Abraão, na vitória que ele teve em uma batalha, ele entregou o dízimo de tudo ao Senhor. Então essa é a primeira vez que a palavra dízimo ela aparece na Bíblia. Você vai ver também no mesmo livro de Gênesis, Jacó, quando ele fez com Deus um voto de entregar o dízimo de tudo. Por exemplo, aqui em Gênesis 28, vai anotando esses versículos, tá? Gênesis 28, versículo 20. 28, 20. Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, tá? Jacó faz um voto com Deus de entregar a Deus o dízimo de tudo que Deus desse a Jacó. Nesse momento, Jacó ele estava num momento difícil da sua vida, porque a cama dele ele era um travesseiro, ele estava num deserto. Mas a Bíblia vai mostrar mais adiante, nos capítulos 31, 32, 33 de Gênesis, que Jacó se tornou um homem muito próspero por conta da sua fidelidade a Deus, tá? Então o dízimo, ele é uma ordem do Senhor, está aqui na Bíblia, tá bom? E aqui é interessante que muitas pessoas eles acham que o dízimo ele é uma coisa da lei, tá? Pessoas dizem assim: não, o dízimo é coisa da antiga aliança. Depois que Jesus veio, não precisamos mais dizimar. Interessante que ninguém mostra na Bíblia nenhum versículo que combate o dízimo no Novo Testamento, certo? O dízimo não é coisa da antiga aliança, porque o dízimo foi instituído antes da antiga aliança. Vou te dar um exemplo. Quando é que foi instituída a antiga aliança, a lei? A lei, ela foi instituída em Êxodo capítulo 19, 20,
Quando Moisés sobe o monte, recebe a revelação da lei. Ali Deus revelou para Moisés a lei do Antigo Testamento, né? Mas antes de Deus dar a lei para Moisés e para Israel, Abraão aqui já tinha dado o dízimo, como eu mostrei para vocês, Jacó também. Então aqui esses homens eram patriarcas que dizimaram antes da lei. Por que eu digo que foi antes da lei? Porque lá em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, a Bíblia diz que a lei ela veio 400 anos depois de Abraão. Ou seja, Abraão viveu 400 anos depois veio a lei. Então, antes de Deus instituir a antiga aliança com Moisés ali e o povo de Israel, Abraão já tinha dado dízimo. E Abraão não viveu na época da lei, ele viveu pela fé. Então, logo nós entendemos que o dízimo é uma questão de fé e não uma questão da lei. E outro detalhe é que no Novo Testamento, Jesus não mandou deixar de dizimar, né? Se você observar aqui em Mateus, capítulo de número 23, e o versículo 23, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo o seguinte: os fariseus davam o dízimo de tudo, mas eles desprezavam o amor, a misericórdia, a fé. Não adianta a pessoa só dar o dízimo e não amar, não perdoar, né, não tiver misericórdia das pessoas, não crer. Jesus quis dizer o seguinte no final: devíeis fazer essas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, vocês devem continuar dando dízimo de tudo, mas não despreze o amor, a fé, a misericórdia. Ou seja, cumpra a palavra de uma forma completa. Então, o dízimo continua sendo válido, tá? E sendo real para os dias de hoje. Qual é o propósito do dízimo e as bênçãos que ele traz para a minha vida? Você vai entender isso agora e eu quero que você anota para você aprender e nunca mais você vai deixar de ser dizimista, tá bom? Então vamos lá. Primeiro nós dizimamos porque é um mandamento bíblico. Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Entendeu? Então todos, tudo que você ganhar, você tem que dizimar. Por exemplo, se você vende uma casa, se você recebe um acerto, se você recebe o salário, sabe, e você teve tudo que você ganha como lucro, como renda, você tem que tirar a 10ª parte e entregar ao Senhor. Isso é dízimo. Por enquanto estou falando do dízimo. Então tá aqui, é um mandamento. Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Onde é a casa do tesouro? A igreja. Tá, mas eu posso enviar o meu dízimo por conta bancária? Claro que pode. Quando a Bíblia diz trazei o dízimo à casa do tesouro, não quer dizer que você tem que levar em mãos, tá? Até porque não dá para todo mundo levar o dízimo em mãos, né? Mas você destinar aquele dízimo para aquela obra, é isso. Seja por conta, seja em mãos, mas ele vai ser destinado para aquela obra. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, a igreja, né? O lugar onde se administra. Alguém diz assim: eu posso administrar o meu dízimo, eu posso pegar essa 10ª parte, comprar tudo de cesta básica e doar para as pessoas? Não. Você pode ajudar o próximo, pode doar a cesta básica, pode fazer o que você quiser, mas o dízimo não é você que administra ele. O dízimo você entrega ele na casa do tesouro. É uma questão de fé, né? Deus não te obriga a dizimar, mas é lei, é mandamento, e ele tem que ser administrado pela igreja, né? Pela tesouraria da igreja, pelos homens de Deus, mulheres de Deus que são responsáveis por aquilo, os líderes, né? O sacerdote da igreja, o administrador geral, tá bom? Mas e se o sacerdote roubar, não aplicar como deveria? Aí é maldição para ele vai prestar conta com Deus, você não, você foi fiel. Então não se preocupe com essa parte, porque se o líder for desonesto, ele Deus, e isso não vai atrapalhar a bênção na sua vida, porque você honrou, você está cumprindo a palavra de Deus, tá bom? Não dizimar, a Bíblia diz que é roubar a Deus, tá aqui.
é ser infiel e ficar debaixo da maldição. Com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim. Muitas pessoas não são abençoadas porque não devolvem o dízimo. Infelizmente, a pessoa ela se prende muito ao dinheiro e acha difícil abrir mão de 10% para entregar para o reino de Deus. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Para que? Olha o propósito do dízimo. Haja mantimento na minha casa. Ou seja, é claro que esse mantimento na minha casa ele tem um sentido muito amplo. Mas o que é isso? O propósito do dízimo é sustentar o trabalho da obra de Deus na terra. Todas as despesas de uma igreja, sejam despesas sociais, de trabalho, seja de trabalhos missionários, que é a principal missão da igreja, pregar o evangelho, enviar missionários, estabelecer novas igrejas, enfim, tudo, aluguel, água, energia, despesa, tudo que uma igreja tem como conta de missões, seja um programa de todos os gastos de uma obra, porque todo o trabalho da igreja ele é feito com o propósito de ganhar almas. Então toda a despesa de uma obra ela é paga com os dízimos e com as ofertas dos fiéis. Isso é tão importante que se você é uma pessoa que não prega, mas você entrega dízimo e oferta, você também é ganhador de alma. Porque a obra missionária se faz de 3 maneiras. Através dos pés daqueles que são enviados e vão pregar, através dos joelhos daqueles que ficam orando e intercedendo, e através das mãos que contribuem. Então, você sendo um dizimista, que é uma ordem para todos, você está sendo também um ganhador de alma, tá? Manter o trabalho do reino de Deus na terra, tá bom? Agora, quando a pessoa dizima, a Bíblia diz aqui que existe bênçãos. E nesse texto que eu li, tem pelo menos 7 bênçãos do dízimo, que nessa mentoria profética eu gostaria de entregar a você essa revelação e essa chave. Olha o que Deus ele está dizendo na palavra. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Deus manda fazer prova dele quando você é fiel. Fazer prova. Deus, o Senhor disse, agora eu quero ver acontecer na minha vida. Prova. Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então vamos lá. Primeira bênção do dízimo, tá aqui. Eu abrirei as janelas do céu. Então a primeira bênção do dízimo, anota aí, janelas do céu aberta. Entenda uma coisa, nenhuma janela tem tranca para o lado de fora, toda janela tem tranca para o lado de dentro. Porta não, porta se abre por dentro e por fora, janela é só por dentro. Para abrir uma porta, se você tem a chave, você pode abrir ela quem está de fora e quem está do lado de dentro, mas a janela só abre quem está de dentro. Então essa janela do céu só pode abrir o Deus que está no céu, e ela só se abre através do dízimo. Deus está dizendo, eu abrirei as janelas do céu. E é claro que quando Deus abre a janela, é justamente para liberar sobre a sua vida vitórias e bênçãos. Para muitas pessoas a janela celestial ela está fechada e ela não se abre porque a pessoa é infiel. A primeira bênção do dízimo é abrir as janelas do céu. Deixa eu te falar, coisas que estão fechadas na sua vida irão se abrir no momento em que você entender que você tem que ser dizimista e honrar a Deus. A segunda bênção do dízimo, a segunda vitória do dízimo, tá aqui, ó. Abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. Primeira bênção do dízimo, abrir a janela do céu. O que está fechado vai se abrir. Segundo, derramar bênção sem medida. Anota aí a segunda vitória do dízimo, bênçãos sem medida. Ou seja, não vai haver um limite de bênçãos na sua vida. Deus está prometendo derramar sem medida. Entende? Não existe um limite para Deus te abençoar. E o que é a bênção? É o favor de Deus que supre necessidade. Escreve isso aí. Definição de bênção: favor de Deus que supre necessidade. E esse favor
ele vai ser sem medida. Deus não vai limitar. Não, Deus não vai dizer assim, não, tá bom na vida dele. Pelo contrário, é sem medida. Tá? A terceira bênção do dízimo. O Senhor diz assim, e por causa de vós repreenderei o devorador. Terceira bênção do dízimo, repreensão do devorador. Anota aí a terceira bênção do dízimo. Repreensão do devorador ou devorador repreendido. Tá? O devorador é um inimigo destruidor. Né? Lá em Israel, quando o devorador entrava na plantação, ele destruía tudo. E a riqueza daquele povo era a agricultura e o gado. Se destruía a agricultura, não tinha gado também, porque ele dependia do alimento. Né? Então o devorador, ele destruía tudo que se plantava. Imagina uma praga de gafanhotos devastadora. Tá? E então o devorador, no termo espiritual hoje, é uma ação do mal. Né? Na época ali, Deus permitiu a ação do inimigo. A Bíblia vai falar do devorador também em Joel, destruidor, migrador, cortador, né? Vai falar dessas pragas lá em Joel, quando Deus permitiu o exército inimigo como instrumento de juízo sobre Israel por causa da desobediência deles. Então o devorador, ele é repreendido, e o próprio nome já diz a missão dele, tá? Alguém vai dizer assim, devorador é um demônio específico que tem esse nome? Eu não vou dizer que seja um demônio que tem esse nome, porque lá em Israel era uma praga, né? Uma espécie de gafanhotos. Mas é claro que por trás de toda destruição existe uma força do mal que está por trás daquilo ali. Você entende? Então existe, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra as forças do mal, contra o diabo. Então por trás de toda destruição existe uma ação do diabo. Você entende? E hoje para nós aqui, que você vai dizer assim, eu não mexo com agricultura, então o devorador, eu estou livre dele. Então o devorador não poderia ser só no sentido de agricultura, no sentido de devorar tudo. Então existe uma ação do mal por trás disso aí, tá? E o devorador, o próprio nome já diz, devora. Pessoa que não dizima, ele não aproveita o dinheiro do dízimo. Alguém diz assim, eu não vou dizimar porque eu vou usar o dízimo para isso, não sobra. Então nunca vai sobrar porque você não aprendeu a ser fiel a Deus. Você entendeu? Então não é a sobra, é a primeira parte, tá? E o devorador, ele é repreendido, ele não vai ter autoridade sobre as suas finanças, sobre as suas coisas, sobre as suas bênçãos, ele vai estar repreendido. Deus está dizendo, eu vou repreender o devorador. É outra questão que tem sentido espiritual, porque Deus está dizendo, eu vou repreender. E ao repreender, ele vai obedecer à ordem do Senhor e não vai ter autoridade sobre aquilo que é bênção e que é seu, tá? Então, outra bênção, repreender o devorador. Quarta bênção, desfrutar dos frutos da terra. Olha aí, para que não vos consuma o fruto da terra. Ou melhor dizendo, é você colher os frutos do seu trabalho. Escreve aí, quarta bênção do dízimo, colher os frutos do seu trabalho. Tem gente que trabalha muito e não colhe nada. Por quê? Porque o devorador colhe no lugar dele. Sabe, você trabalha e você não vê resultado de nada. Por quê? Porque você é infiel e o devorador está destruindo o que é para ser bênção na sua vida. Então a quarta bênção do dízimo é você colher os frutos do seu trabalho. É você ver os resultados, você dizer assim, nossa, valeu a pena. Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Entende? Quinta bênção do dízimo, você estará livre de toda esterilidade em sua vida. Está escrito aqui, ó, a vide do campo não será estéril. Escreve aí a quinta bênção do dízimo, estar livre de toda esterilidade. O que é esterilidade? É a terra que não gera. O que é um ventre estéril? É uma mulher que não gera filhos. O que é uma terra estéril? É aquela que você planta e não produz. Você entende? Você pode estar no melhor lugar do mundo.
Você pode estar no país mais rico do mundo. Se você não honra Deus, aquela terra para você, ela vai ser estéril. O que você plantar não vai colher, o que você lançar como semente não vai ver resultado. Para você, aquela terra será estéril. Talvez o negócio que Deus deu para você tem tudo para ser bênção, para arrebentar, só que não arrebenta. Por quê? Porque você não é fiel. E se você não é fiel, aquele negócio vai ser estéril para você. Aquela terra não vai produzir, não vai ter resultado. Você entendeu? Então, honrando Deus, sua terra nunca será estéril. Você pode estar no lugar mais difícil do mundo, como a viúva pobre estava no tempo de Elias da fome, mas quando ela honrou Deus, fazendo o que Deus mandou através do profeta, não faltou azeite e não faltou farinha na casa dela. Muita gente morreu de fome, mas na casa da viúva tinha pão, e era tempo de fome. Isaac plantou no tempo da fome, onde Deus mandou e prosperou. A questão não é o lugar físico que você está, simplesmente, mas é o lugar espiritual que você habita. Não adianta você habitar no melhor lugar da terra, mas no lugar espiritual você está fora da direção de Deus, porque você não honra Deus. Honre Deus, Ele vai te abençoar onde você estiver, tá? A sexta bênção do dízimo você será reconhecido como uma pessoa feliz. Olha aqui o que a Bíblia diz: e todas as nações te chamarão de bem-aventurado. A palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Então a sexta bênção do dízimo é reconhecido como pessoa feliz. Isso vai ser reconhecido pelas pessoas que não servem a Deus. Tá aqui, ó, todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Entende? O mundo vai conhecer as bênçãos e a felicidade de Deus na sua vida. As pessoas vão dizer que você é feliz, você tem Deus na sua vida, entende? Então o dízimo, a obediência, produz a felicidade, produz a vitória de Deus na sua vida. E o mundo, ele vai reconhecer que você é uma pessoa abençoada, tá? A última bênção do dízimo, a sétima bênção, escreve aí: ser uma terra produtiva. Olha aqui: e sereis uma terra deleitosa. O que é deleitosa? Fértil, produtiva. Ao invés de ser estéril, você vai ser produtivo. Quem dizima, quem honra Deus, tem uma bênção sobre ele de ser uma pessoa produtiva. Você entende isso? Suas coisas serão mais produtivas, seus negócios, seus projetos serão mais produtivos. Uma terra deleitosa. Em detalhe, quando uma terra é deleitosa, as pessoas que plantam nela vai colher fruto. Você já viu que tem pessoa que é uma terra fértil, né? Já vi pessoas que abençoam a minha vida e diz assim: o Senhor é uma terra fértil. Quando você planta numa terra fértil, você é abençoado. Ninguém quer plantar em terra que não dá, não é verdade? Você vai ser essa terra fértil, tá? Então você entendeu sobre o dízimo? E o que é, profeta, a oferta? Se o dízimo é a 10ª parte, a oferta é o quê? Bom, a oferta, ela é uma semente, tá? Ela é uma semente. Não existe uma porcentagem na Bíblia em relação à oferta. O dízimo é a 10ª. A oferta, não existe uma porcentagem. Você vai fazer conforme a sua fé, tá? Por exemplo, 2 Coríntios, capítulo de número 9. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Versículo de número 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então a oferta é conforme você propôs no coração. Versículo 6, 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, vai colher pouco. O que semeia com abundância, vai colher com abundância. Quanto mais você planta, mais você colhe. Você não substitui o dízimo pela oferta, não substitui a oferta pelo dízimo. O certo é sermos dizimistas e sermos ofertantes, né? Quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Gênesis 26, versículo 10, versículo 12, aliás. A Bíblia diz que Isaac plantou naquela terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque Deus abençoava ele. Vou dar um exemplo da oferta. Imagina você plantar um grãozinho de milho numa terra fértil. Você planta, não é? Regou a terra, tal. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Vai crescer ali um pé de milho,
no mínimo, você vai pegar uma espiga naquele pé, né? Uma espiga no mínimo, e naquela espiga com certeza vai ter mais de 300 grãos. Você plantou só um. A lei da semeadura é assim: quem planta vento, colhe tempestade. Entende? Então, você sempre vai colher muito mais. É uma lei da multiplicação, tá? Então a oferta, ela é uma semente. Pessoas ofertantes são abençoadas. Olha aqui uma coisa interessante no versículo 10, 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Quem é que dá a semente ao que semeia? Deus. A semente é o dinheiro, é a oferta. Deus vai dar a semente para quem quer semear. Se a pessoa não tem propósito para com a obra, Deus não vai dar para ele a semente. Mas se ele tem propósito, Deus vai entregar a semente. A semente não é para comer, porque ela não vai produzir a sua prosperidade, é para plantar, e aí ela vai produzir, tá? Tem pessoas que comem a semente, você deve plantar a semente. Então, ao plantar, a Bíblia diz que Deus vai multiplicar. Tá aqui, ó, multiplicará a vossa sementeira. É por isso que você planta um grão de milho e colhe uma espiga com mais de 300 grãos. Você entende por quê? Porque é lei da multiplicação. Você planta e colhe. E aumentará os frutos da sua justiça, ou seja, o resultado, né, a colheita que você vai ter através de ofertar na obra de Deus. Então, os resultados do dízimo e da oferta são tão importantes porque o dízimo, ele protege o que você tem. O devorador não tem poder. Deus, ele faz render aqueles 90% mais do que se você tivesse o 100% e não dizimasse. O dízimo protege. A oferta multiplica o que você tem. Entende? A oferta também é para suprir a obra de Deus. Ela é uma semente que você dá de uma forma voluntária, e a Bíblia diz com alegria, tá? Irmão, na Bíblia, no reino de Deus, você vai colher conforme a espécie. Não é, tem muita gente que ora muito e não tem prosperidade. Não é só oração que produz prosperidade. Oração, se não tiver obediência, tem gente que ora, que faz campanha, mas se você não dizime, não oferta, irmão, a terra não vai produzir os frutos. Você entendeu? Então a oferta é uma semente que você planta e você colhe. Quanto mais você planta, mais você colhe. Quanto mais você planta, mais você colhe. Você entende isso? Então, na aula de hoje, eu creio que nós aprendemos um pouco mais sobre as leis da prosperidade. Faça um propósito com Deus a partir de hoje. Você pode entregar o seu dízimo por mês, por semana, por quinzena, tá? Conforme você achar melhor, tá bom? Você pode ofertar por semana, pode ofertar por culto, pode ofertar por quinzena, por mês. Mas nunca se esqueça que dízimo e oferta é bíblico, tá? E o que está na Bíblia é para ser obedecido. Guarda essa palavra, quero que você anote, manda para mim, tá? Deixa aí um comentário agora aqui no final desse vídeo, aqui no meu canal no YouTube. Inclusive se inscreva nele aí, se inscreva aí para me ajudar a divulgar mais esse canal. Deixa um comentário aí embaixo aí, tá? Comente algo aí sobre a aula de hoje e anote, faça as anotações que você fez aí no seu caderno, manda para mim, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.